Ainda em pé, gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias em Mateus, no capítulo 28. Nós vamos ler algumas passagens nessa noite, mas nós vamos começar por essa passagem, que é a passagem da Grande Comissão. Mateus 28, a partir do versículo 16, diz o seguinte: ouça com fé o que diz a palavra de Deus. Os 11 discípulos partiram para a Galileia, para o monte que Jesus lhes havia designado. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Feche os seus olhos mais uma vez. Senhor, nós dependemos do Teu Espírito Santo, Deus, para abrir o nosso coração e a nossa mente para a Tua palavra, Deus. Muitos de nós conhecem esses versículos que acabamos de ler, Senhor. Mas nós precisamos mais, Senhor. Precisamos do poder do Teu Espírito Santo para obedecer à Tua grande comissão. Que nós possamos nessa noite mais uma vez, Senhor, meditar no Teu chamado para todo discípulo, para que a gente faça discípulos, Deus, para que a gente cumpra a missão que Tu começou, Deus, lá no Gênesis, Deus, de fazer o Teu nome conhecido em toda a terra. Que a gente possa, como igreja, absorver essa mensagem, amar essa mensagem e viver à luz dessa mensagem, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos? Pode tomar o seu assento. Hoje nós vamos pregar um dos 7 valores compartilhados, né? Que é missão, evangelismo e plantação de igreja. Bom, para quem não sabe, quem está vindo há pouco tempo aqui na nossa igreja, a nossa igreja ela não existia alguns anos atrás, é uma igreja nova, e ela aconteceu, vamos dizer assim, porque alguns discípulos de Jesus ouviram essa mensagem e se moveram para cumprir, né, para obedecer essa mensagem. Essa história começou comigo e com a minha esposa. Nós viemos lá do bairro Restinga, nos mudamos para a Cidade Baixa, porque sabíamos da necessidade de uma igreja bíblica aqui nesse bairro, um bairro que transpira política, que transpira cultura, mas que tinha poucos cristãos e pouquíssimas igrejas aqui nesse bairro, quase zero, né? Então vocês sabem que esse bairro aqui tem mais ou menos 22 mil habitantes, entre 20 e 22 mil habitantes. A gente está esperando sair o censo do IBGE agora para atualizar os dados, né? Mas conforme 2010, é mais ou menos por aí. E menos de 10% dos habitantes desse bairro são cristãos. Quando a gente vai estudar missiologia, né, no seminário, é considerado um povo não alcançado, povos que têm menos de 5% de cristãos, são considerados povos que não foram alcançados pelo Evangelho ainda. Então eu e minha esposa, nós olhamos para a Cidade Baixa, o bairro onde a gente viveu uma vida de pecado, e a gente sabia que todos os nossos amigos, as pessoas que a gente tinha algum tipo de relacionamento, muitas pessoas frequentavam esse bairro. Muitos dos irmãos que estão aqui hoje também eram frequentadores do bairro, e Deus operou e chamou através do Evangelho, né? Eu sei que vocês provavelmente já ouviram. Quem não ouviu, vai ouvir a história do Daniel. O Daniel é a ovelha número 1 do casulo, né? Foi evangelizado, né? A gente, na porta de um show de hardcore. Um dia ele vai contar bem essa história. O Daniel, ele é uma bênção de Deus, e ele é a ovelha número 1 do casulo, né?
Uma alma que foi ganha dentro desse contexto de secularização nesse bairro. Então eu quero agora com vocês olhar para a palavra de Deus e ver como começaram as missões, qual é a motivação das missões, qual é o propósito das missões e como acontecem as missões na Bíblia, né? Então, nós somos uma plantação de igreja. Nossa igreja tem menos de 3 anos, né? Estabelecida, assim. E a gente está nesse prédio aqui faz exatamente 1 ano. Faz 1 ano que a gente está nesse local aqui, pregando o Evangelho. Foi bem difícil chegar até aqui, mas com a graça de Deus nós chegamos aqui, estamos estabelecidos. A gente entende que esse é só o início daquilo que Deus quer fazer em Porto Alegre, no bairro Cidade Baixa, através dessa igreja e da sua e da minha vida. Bom, vocês sabem quem é Jesus, né? Eu acredito que sim. Então, Jesus e os seus discípulos. Jesus teve um ministério de 3 anos. Então, ele ensinou a sua doutrina para os discípulos. E uma coisa que eu sempre me perguntei, e que eu acho que muitas pessoas já se perguntaram é: por que Jesus nunca escreveu nada de próprio punho? Vocês já se perguntaram isso? Por que Jesus não escreveu nenhuma carta, não escreveu um evangelho de Jesus? Já pararam para se perguntar isso? Porque mesmo ele não tendo escrito nada, muitas pessoas querem, né, colocar na boca de Jesus coisas, ou querem fazer um recorte da Bíblia toda e falar assim: não, mas Jesus não fazia assim, ou Jesus não pensava assim. Tá, mas quem é que define quem Jesus pensa, como Jesus pensa, o que ele fez? É a palavra de Deus. Então, para não, digamos assim, tirar a autoridade de toda a Escritura, essa foi a conclusão que eu cheguei, tá? Ele não escreveu nada de próprio punho, mas ele escolheu testemunhas do seu evangelho. Então, os evangelhos que são, os 4 evangelhos, são evangelhos de pessoas que foram testemunhas oculares, ou testemunhas bem próximas daquilo que Jesus falou e fez durante a sua vida e ministério. E assim, Jesus então deu autoridade para os seus apóstolos, para que eles escrevessem os evangelhos e também as cartas, ensinando como ele designou aqui. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Então essa é a missão. A missão é anunciar o Evangelho de Jesus, tal qual como ele anunciou. Anunciar a pessoa de Jesus, a sua obra, anunciar a necessidade do homem, que ela é satisfeita em Jesus. Na semana passada nós falamos sobre a má notícia e a boa notícia e a centralidade do Evangelho na doutrina e na pregação. Então nós pretendemos, queremos, desejamos, ansiamos por ser uma igreja centrada no Evangelho. E no final do Evangelho de Mateus tem esse mandamento, essa comissão de Jesus. Se nós de fato queremos ser uma igreja centrada no Evangelho de Jesus, nós devemos ser uma igreja que está na missão de Jesus. Uma igreja que a gente chama de igreja missional. Uma igreja que não existe para si mesma, mas ela existe para a glória de Deus. Ela existe para as pessoas. Eu estava conversando com alguns irmãos essa semana. A gente teve alguns aniversários, então deu para a gente conversar bastante e tal. E a gente tem percebido o crescimento da nossa igreja, que pessoas novas têm chegado, pessoas vieram pelo Google, vieram através de amizades, de convites. Pessoas novas têm chegado na nossa igreja, né? E a gente, graças a Deus, tem sido uma igreja saudável em relacionamentos, de discipulado, de amizade. E como é bom a gente estar unidos em comunhão, né? Tem sido muito bom mesmo. Eu, nos meus melhores sonhos, hoje eu estava orando pela manhã aqui na igreja, e eu
orei a Deus e falei assim: Deus, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que a igreja que nasceria aqui a partir dessa visão que eu recebi lá atrás ia ser tão legal, iam ser pessoas tão apaixonadas por Jesus, servas, pessoas que a gente pode se relacionar, pessoas que estão interessadas realmente no discipulado, né? É muito melhor do que eu sonhei. Eu sempre lembro daquele versículo que fala que o Senhor, Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E eu vejo esse versículo se cumprindo dia após dia. Deus sempre nos surpreende. Um dos atributos de Deus que eu gosto de citar nas minhas pregações é que Deus é surpreendente. Deus gosta de nos surpreender. Às vezes a gente coloca a nossa expectativa até ali e Deus vem e nos surpreende, porque Ele é infinitamente mais poderoso para fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E Ele tem feito isso no nosso meio. Amém? Então, uma igreja centrada no Evangelho é uma igreja que tem um olhar para fora. A gente gosta de estar juntos. E a gente fica pensando, né, como serão as pessoas que virão as outras pessoas que Deus vai trazer? Como é que a igreja vai crescer? E eu sempre, nas conversas que eu tive desde o início com o pessoal que era lá dos 12 discípulos iniciais, para vocês que não sabem, a nossa igreja começou mais ou menos com 12 discípulos mesmo, quando foi fundada no estatuto. Foi quase igreja primitiva, assim, e aí foi crescendo. E quando a gente conversava, a gente sempre falava assim a gente quer alcançar mais pessoas, a gente quer atingir outras pessoas com o Evangelho, a gente quer ver o Evangelho progredindo, mas a gente não quer perder a nossa essência. Então olha que desafio, A gente deve crescer sim, pregar o Evangelho para todas as pessoas, alcançar mais pessoas para Cristo, mas sem perder a centralidade do Evangelho, na doutrina, na pregação e nos relacionamentos que nós temos aqui na igreja. Que desafio, né? Então nós vamos prosseguir aqui na nossa leitura. Eu quero fazer um tour pela Bíblia hoje. Então nós vamos ler algumas passagens que vão mostrar como a missão de Deus foi se desenvolvendo. Muito obrigado, querido. Como os discípulos responderam a esse chamado. E eu amo a palavra de Deus, e a palavra de Deus nos mostra que os discípulos, os apóstolos, eles eram muito parecidos com a gente. Então Jesus falava algumas coisas para eles, e eles não atendiam muito rapidamente, na maioria das vezes. E não é assim muitas vezes com a gente? Quantos aqui conhecem a passagem de Mateus 28:20? Pode levantar a mão, por favor. Acho que a maioria conhece essa passagem da grande comissão. Mas agora, todos nós estamos vivendo com isso setado na nossa mente, dia a dia? A resposta é não, né? Praticamente não. Mas nós precisamos lembrar do Evangelho. Lembrar disso mais uma vez, para sairmos daqui e voltarmos, né, alinhados para cumprir a missão de Deus aqui na terra. Então olha comigo agora em Atos, no capítulo 1. Atos 1. A partir do versículo 6, diz o seguinte. Então, aqui é aquela cena final, né, em que Jesus dá as últimas palavras e depois ele sobe aos céus, e aí é tudo com os discípulos. Sabe, as últimas palavras. Olha o que Jesus falou. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo que o Senhor irá restaurar o reino a Israel?
E Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. Então olha só, preste atenção no versículo 8. Mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e vocês serão minhas testemunhas. Uma testemunha é alguém que assiste a um fato, participa de um fato, e ela pode contar a outras pessoas aquilo que ela viu, que ela presenciou. E os apóstolos eram essas testemunhas oculares. Deus escolheu entregar esse evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todos os homens, como nós lemos na semana passada, para outros homens, que seriam essas testemunhas, que testemunhariam aquilo que elas tinham visto e ouvido da boca do próprio Deus, a respeito do que ele tinha feito, da sua obra na cruz, de toda a sua doutrina e o desejo de Jesus para a humanidade. No grego, a palavra testemunhas, ela tem uma conotação também de mártir. Testemunhas que dariam a sua vida por causa dessa mensagem. E foi exatamente o que aconteceu com os apóstolos. Foi exatamente o que aconteceu com os apóstolos. Existe uma, não sei se é bem um estudo ou uma teoria, que diz que ninguém morre por causa de uma mentira. Ninguém dá a vida, em última instância, por causa de uma mentira. Ninguém sustenta uma mentira até a morte. Então, um dos argumentos da veracidade do Evangelho é que todos os apóstolos morreram atestando que viram Cristo ressurreto. Esse é o cerne do Evangelho. Não só que ele morreu pelos nossos pecados, mas que ele ressuscitou ao terceiro dia. Ou seja, ele é o Filho de Deus, o esperado, o Messias. Se ele venceu a morte, e todas as vezes que Cristo disse que morreria, Jesus falou assim, eu vou morrer, vai ser necessário que eu morra. E os discípulos tentavam dissuadir Jesus, mas Jesus falava, eu vou ressuscitar, fiquem tranquilos, eu vou ressuscitar. Todas as vezes que Jesus disse que ia morrer, ele disse que ia ressuscitar. E toda palavra que ele falou, ele cumpriu. E os discípulos foram testemunhas, tanto daquilo que ele falou que aconteceria, quanto daquilo que aconteceu. Eles viram o Cristo ressurreto e morreram por causa dessa verdade. Eles deram a vida por causa dessa verdade. Esse era o ponto da morte dos apóstolos. Se eles negassem que Jesus tinha ressuscitado, eles não teriam morrido. É só negar. Negue que Jesus ressuscitou e tu está livre. Não. Eles morreram uma morte cruel por causa da verdade. A verdade que Cristo ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Ele venceu a morte. Ele matou a morte, né, Luquinhas? Ele matou a morte, a nossa morte. Ele morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos a vida eterna. Então, os apóstolos são essas testemunhas dessa mensagem e dessa verdade. E olha só que interessante é o que Jesus diz em seguida, e serão minhas testemunhas, versículo 8, tanto em Jerusalém, que era o lugar onde eles estavam, como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Isso era muito difícil para os apóstolos entenderem. Vocês lembram da história da mulher samaritana? Como foi difícil para eles ter que conversar com um samaritano. Agora imagina pregar o evangelho. Imagina agora eles se moverem em amor, anunciando que Cristo quer salvar os samaritanos também. Não só os samaritanos, mas também os gentios. Os romanos, que eram os algozes dos judeus, né? Os gregos, politeístas e, enfim, completamente avessos
a Deus, ao Deus de Israel e a Jesus. Então, é muito claro a missão de Deus desde o início de querer alcançar o mundo todo. Está bem explícito aqui. O desejo de Jesus é que todos os lugares do mundo chegue a mensagem do Evangelho. Todos os lugares do mundo chegue a mensagem do Evangelho. Eu vou contar rapidamente aqui, a gente vai chegar lá em Atos capítulo 11, não vou ler até Atos capítulo 11, mas eu vou contar rapidamente o que acontece no livro de Atos. Então, no capítulo 2, é derramado o Espírito Santo sobre a igreja, conforme a promessa do profeta Joel, capítulo 2, que o Espírito seria derramado sobre toda a carne. Então o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E aí, logo em seguida, Pedro sai e prega o Evangelho publicamente em Jerusalém, e mais de 3.000 pessoas creem no Senhor Jesus. Então aquilo que Jesus falou estava se cumprindo. O Evangelho estava sendo anunciado em Jerusalém. Só que sabe o que aconteceu? As pessoas se converteram em Jerusalém, a igreja cresceu, assim como a gente, fizeram relacionamentos saudáveis. Lá em Atos 2:42 diz que eles perseveravam unânimes nas orações, no partir do pão, na comunhão e na doutrina dos apóstolos. A igreja tinha crescido, não precisava mais fazer missão aqui em Judéia, Samaria e confins da terra, porque nós vamos ficar em Jerusalém aqui, tá bom aqui, nós vamos ficar entre nós, adorando a Deus aqui, esperando Jesus voltar. E aí eu costumo dizer, quando eu falo sobre missiologia, que quando os discípulos eles não entendem Atos 1:8, acontece Atos 8:1. Então agora vocês abram Atos 8:1 comigo. Então vocês lembram? O Espírito Santo foi derramado abundantemente sobre a igreja, conversões, batismo, doutrina, discipulado, comilança, porque tinha comilança também, né? Partiam pão de casa em casa, tomavam refeições juntas, viviam em comunhão e esqueceram um pouco da missão. E aí olha o que acontece em Atos 8:1. Na parte B do versículo, tá? Então, capítulo 7, o primeiro mártir da igreja é Estevão. Estevão anuncia o evangelho diante dos judeus, também não nega a sua fé, sustenta o fato de que Jesus ressuscitou dos mortos e é apedrejado por causa disso. Uma passagem linda, um dos meus capítulos da Bíblia preferidos, em que Estevão vê o céu aberto e Jesus à direita de Deus. E ele faz a mesma oração de Jesus: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. E aí ele é apedrejado, morre, enquanto Saulo de Tarso segura as vestes daqueles que apedrejam Estevão. E aí a parte B do versículo diz o seguinte: naquele dia, logo após a morte de Estevão, teve início uma grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e da Samaria. Olha o mover de Deus. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande lamentação por ele. Saulo, porém, queria destruir a igreja. Indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres, lançando-os na prisão. Bom, vocês também conhecem essa história? No capítulo 9, Saulo tem um encontro com o Cristo ressurreto na estrada de Damasco. Ele não teve livre-arbítrio para escolher Jesus. Jesus escolheu ele, derrubou ele do cavalo e falou: você vai me servir, pronto, e acabou. E Paulo serviu Jesus. Foi assim que aconteceu. Depois, no capítulo 10, Pedro, que era um judeu, né, bem durão assim, ele não queria pregar para os gentios, nem para os samaritanos. Deus envia ele para a casa de Cornélio. E ali há um grande derramar do Espírito Santo novamente, conversões. E ele fica, né,
pasmam com aquilo que Deus está fazendo. Deus está em missão. Nada vai parar a missão de Deus. Vocês lembram que eu falei em Esther? Acho que foi no capítulo 4 ou 5 que Mordecai fala para ela assim, ó, vai ser através de você ou apesar de você? Vai ser através da nossa igreja ou apesar da nossa igreja? Vai ser através de você ou apesar de você? Então, Pedro testemunha a conversão de pessoas que não eram judeus, e Deus começa a pulsar em missão, e começa a fazer a igreja avançar mesmo, às vezes contra gosto, na perseguição, faz a igreja avançar para onde Deus deseja se mover. Então nós chegamos em Atos no capítulo 11, a partir do versículo 19. Vocês podem acompanhar comigo. Atos 11, 19. Olha o que diz aqui, como o texto vai dando a entender o que eu estou querendo explicar para vocês. Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, lembra? Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou a partir da morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Então eles ainda tinham resistência de pregar para os gentios. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. E olha só, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém, que recebeu a grande comissão, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre, e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Trabalho da igreja: exortar para que permaneçam no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. Então olha o movimento do evangelho. Aqui não foram os apóstolos que plantaram essa igreja, foram cristãos normais, pessoas que ouviram o evangelho, receberam o evangelho no seu coração e compartilharam com o seu próximo, compartilharam com as pessoas que eram do seu convívio, com de outras cidades, e o evangelho foi se alastrando, se expandindo. Às vezes a gente tem a ideia de que foram os apóstolos que plantaram as igrejas e fizeram e aconteceram, mas não foi isso que aconteceu, e que não foi isso que nós vimos aqui. Discípulos de Jesus, movidos pelo Espírito Santo, movidos pelo amor ao evangelho, começaram a compartilhar a boa notícia que receberam, de que Jesus morreu pelos seus pecados e ao terceiro dia ressuscitou e venceu a morte. E as pessoas foram se convertendo a Jesus e se unindo a Jesus. Então olha que interessante. Uma pergunta que eu queria fazer para vocês, talvez eu deveria ter feito no início, mas vou fazer agora, a grande comissão, aquele versículo inicial que nós lemos, ele era apenas para os 12? Ou era para todos os cristãos? Porque isso muda tudo. Se você não entender que aquela comissão,
que você é um discípulo de Jesus e que Mateus 28, 19 e 20 é para você e para mim, a gente vai ficar de braço cruzado. Agora, se a grande comissão é para todo e qualquer cristão, todo e qualquer discípulo de Jesus, nós seremos uma igreja missional. Amanhã, quando você for para o seu trabalho, para a sua faculdade, para a sua escola, você vai com uma outra mentalidade. Você vai com a mentalidade de que você precisa dar a boa notícia depois de dar a má notícia, lembra? Dar a boa notícia do Evangelho, a boa e a má. Nesse caso não dá para perguntar se a pessoa quer a boa ou a má primeiro, né? A má tem que ser primeiro. Você dá a má notícia. Depois você apresenta a boa notícia do Evangelho, as boas novas de salvação. E aí nós cumpriremos a nossa missão. Amém? E olha que interessante como a gente consegue ver dentro dessa passagem de Atos capítulo 11, a grande comissão se cumprindo. Porque não é só evangelismo, não é só entregar panfleto. Evangelismo não é só entregar um lanche e dizer Jesus te ama. Evangelismo é anunciar a boa nova do Evangelho. E logo em seguida, que essa boa nova encontra a guarida no coração da pessoa, é fazer com que ela se conecte com o corpo de Cristo, para que ela possa ser ensinado todas as coisas que Jesus ordenou. Então, o evangelismo é o pontapé inicial do jogo. Rolou a bola, é o primeiro passo. É o primeiro passo do discipulado. Todo o evangelismo visa fazer discípulos. E quando a gente faz discípulos, é necessário discipulado. Uma coisa puxa a outra. E o discipulado, ele acontece no ambiente da igreja. Não estou dizendo dentro das quatro paredes. Eu estou dizendo no seio da igreja. Entranhado nos relacionamentos da igreja. Então, uma pessoa não tem como ensinar toda a fé cristã para outra. Então, tem coisas que a Josi vai aprender comigo como pastor. Mas tem coisas que ela vai aprender com a Pamela. Tem coisas que ela vai aprender com a Nicole. Tem coisas que ela vai aprender com a Kathleen. E a igreja, então, é um catalisador do evangelho nos nossos relacionamentos. A gente aprende do evangelho uns com os outros. Por isso que tem tanto, Paulo fala tanto, orai uns pelos outros, exortai uns aos outros, aconselhai uns aos outros. A gente precisa uns dos outros para cumprir a grande comissão. Ninguém cumpre a grande comissão sozinho, e a grande comissão, ela é função, papel da igreja de Jesus. Nós estamos em missão. Essa igreja está em missão, somos uma igreja missional. Não sei se vocês já viram sobre isso, mas eu vi uma pesquisa que fala que a forma que a gente mais aprende algum conteúdo é ensinando um conteúdo. Então olha como Deus é perfeito, né? Só ler a Bíblia para si mesmo e ficar lendo seus livros de teologia dentro da sua casa não resolve, né? A gente aprende muito mais sobre Deus quando a gente está disposto a ensinar alguém, quando a gente está disposto a caminhar com alguém, do que simplesmente absorvendo conteúdo intelectual e teológico. O conteúdo teológico intelectual, ele serve às pessoas. Paulo não era alguém que fazia teologia por fazer. Paulo não ficava trancado dentro do quarto. Eu vou escrever um tratado teológico sobre a Trindade aqui agora. Vou escrever. Não. As cartas de Paulo são para resolver os incêndios das igrejas. As cartas de Paulo são todas para resolver conflito, para ensinar, para exortar, para dar direção para a igreja. Então a maioria das cartas de Paulo são respostas a cartas que ele recebeu pedindo ajuda das igrejas. Uma das primeiras cartas que Paulo escreveu foi a carta aos Gálatas. E ele já começa, como a gente diz, dando no meio, né? Ó Gálatas insensatos, por que vocês
tão facilmente abandonaram o evangelho da graça. Então é sem massagem, como diz um amigo meu, é sem massagem, é paulada. Então, o discipulado acontece no seio da igreja. Nós precisamos uns dos outros para aprender sobre Cristo. Nós ensinamos mutuamente uns aos outros sobre Cristo. E como é bom a gente poder se relacionar com pessoas que têm algo de Deus para nos passar. Não é verdade? Então, eu sempre pensei muito sobre igreja. Quando eu e a Andressa, a gente começou a fazer as reuniões lá em casa, esse nome orgânica, que nunca ninguém fala, o nome orgânica nos grupos, mas é que era justamente a ideia de que precisa ter vida. O discipulado não é um programinha, não é uma tabelinha, não é um software de computador. O discipulado, ele é vida na vida, é compartilhar a vida na vida. Compartilhar a vida uns com os outros. Então, quando a gente senta para o discipulado, a gente compartilha a nossa vida. Quantas vezes a gente sentou aqui para ler a Bíblia juntos, e ambos falam das suas dificuldades de fazer aquilo que está proposto ali na palavra, abrem o seu coração. Eu falei, Deus está falando exatamente isso que eu preciso ser transformado, me ajuda, vamos orar juntos, vamos caminhar juntos. Isso é discipulado. Não é software de computador, não é aplicativo de celular, é vida compartilhada, é como um corpo. Eu amo as analogias que a Bíblia fala a respeito da igreja. Fala que a igreja é um corpo, e é interessante isso. Vocês já tiveram uma unha encravada? Quem é que já teve unha encravada aqui? Ou apendicite? É horrível, né? Um órgão que não serve para nada, incomoda tanto, né? Se inflama, a pessoa pode até morrer, se estourar. A igreja é assim. Se uma pessoa está sofrendo, o corpo todo sofre junto. Então essa analogia, ela faz muito sentido. E a gente precisa entender essas analogias que foram faladas a respeito da igreja e do evangelho e viver isso diariamente. Então, a notícia chegou aos ouvidos da igreja de Jerusalém. Vocês lembram lá no início? Jerusalém pregou uma mensagem, um monte de gente se converteu, já vamos se acomodar aqui. Depois veio a perseguição. E quando o evangelho, os discípulos de Jesus pregaram o evangelho e geravam novos discípulos, o que eles fizeram? Igreja. É a igreja que cuida. Nós vamos para a igreja. Então, missões, evangelismo e plantação de igreja é o que a gente está falando aqui hoje. Então, quando nós temos consciência de que Deus está em missão, de que Ele está atrás de pessoas, que Ele está se movendo para converter pessoas ao Evangelho e gerar novos filhos para a sua família, esses filhos, eles precisam vir para dentro da família, e a família de Deus é a igreja. É a igreja. Então não tem como desassociar essas coisas. Não tem como a gente falar o evangelho. Pensa assim, imagina só a gente pregar o evangelho. Eu já ouvi esse absurdo, tá? Tinha um movimento um tempo atrás em Porto Alegre que as pessoas pregavam o evangelho para a pessoa, sabe, fazia aquela oração de confissão, não, eu aceito Jesus, já batizava na hora com um copo d'água ali e já mandava, não, agora o teu chamado é fazer discípulo, meu irmão, pode ir, te dar uma Bíblia aqui, vai com... Eu tô falando sério, parece um absurdo, mas pessoas sérias, será? Acho que sim, mas pessoas faziam isso, porque achavam que era isso que a Bíblia estava dizendo. Talvez era uma imaturidade espiritual, uma imaturidade em relação à visão de missão que a Bíblia mostra, mas gente fazia isso. Mas não é isso que a gente está vendo aqui, né? Então, por que essa igreja aqui existe? Primeiro, porque nós somos discípulos de Jesus. Somos chamados a adorar a Deus,
a viver em comunhão. Nós nos reunimos aqui domingo, dia do Senhor, para adorar a Deus, para cantar sobre Ele, para ouvir mais uma vez o Evangelho, ser encorajados, desafiados, confrontados muitas vezes, consolados outras vezes. Mas é para isso que a gente se reúne aqui, para que o Evangelho seja cada vez mais anunciado na nossa cidade. Então nós somos esses discípulos que não são apóstolos, são discípulos anônimos que nem falam o nome no texto. Fala o nome de quem é que pregou aqui. Diz que eram alguns discípulos de Chipre, Cirene, e que foram até Antioquia. Alguns deles, porém, alguns discípulos que eram de Chipre, de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos crendo se converteram ao Senhor. Então, não importa, não é sobre nós, é sobre Ele. É sobre isso, está tudo bem. Desculpa, não consegui, não resisti. Não é sobre nós, é sobre o Senhor. Não interessa o nome de quem é que fez. Interessa que o nome de Jesus está sendo anunciado, pessoas estão sendo salvas, e o nome do Senhor está sendo louvado e entronizado na nossa cidade. É sobre isso. Então, esse é um desafio para nós como igreja. A gente está num momento em que a gente está crescendo, pessoas novas estão chegando, e está tudo bem. E está tudo bem. É para isso acontecer, que bom que isso está acontecendo. Isso é um bom sinal. É um bom sinal. Se isso está acontecendo é porque o Evangelho está sendo anunciado. O Evangelho está sendo anunciado. E que bom, eu ouço relatos aqui dos irmãos da igreja, que falam assim, não, ir na igreja lá é muito bom, a pregação é muito boa, dá vontade de convidar as pessoas, né? O louvor é legal, a galera é massa. Então convide pessoas para estar aqui com a gente, para ouvir o Evangelho de Jesus, para ser pregado com fidelidade, para cantar com a gente sobre o nome de Jesus, para que o Espírito Santo faça uma obra no coração dessas pessoas. Amém? Eu não sei o que você esperava hoje ouvir aqui, né? Se era exatamente isso, era esse desafio. Eu queria uma palavra para mim. Eu queria que Deus massageasse meu coraçãozinho hoje. Estou tão triste. Mas é que o Evangelho nos encoraja. Quando a gente dá a bênção apostólica no final aqui, e fala sobre ir por todo mundo e pregar o Evangelho, olha a última frase. E eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Deus está em missão. E Deus está com aqueles discípulos que estão em missão. Se você está em missão, você não está sozinho. É bem possível você ser um discípulo de Jesus, mas você está meio desfocado. Você professa sua fé em Jesus, mas na sua vida, no seu dia a dia, você está preocupado só com o seu reino, só com a sua vida, só com os seus afazeres, com o seu reininho, e não com o reino de Deus. E aí no domingo a gente lembra, né? Não, o reino de Deus. Domingo é o dia do reino de Deus. Não, todos os dias é o dia do reino de Deus. E a gente precisa ouvir essa mensagem para setar a nossa mente, para que a gente busque a presença de Deus na nossa vida, a companhia de Deus na nossa vida, e que a gente esteja junto, fazendo a missão de Deus junto com Ele. Então, eu não sei o que causa no coração de vocês quando pessoas novas vêm até a igreja, quando pessoas são batizadas, pessoas vêm a Cristo. A gente precisa aprender a se alegrar e a desejar isso. É para isso que essa mensagem hoje está sendo pregada. Para que o nosso coração hoje deseje verdadeiramente que pessoas sejam salvas. Que pessoas sejam salvas pelo nosso Senhor Jesus, assim como nós fomos. Nós fomos. Todos nós aqui conhecemos pessoas que precisam de Jesus, que anseiam por Jesus, que estão em momentos difíceis, que todos precisam de Jesus, é claro, né? Mas tem pessoas muito próximas de nós.
talvez parentes, amigos. Nós precisamos desejar alcançar pessoas para Cristo. E eu tenho certeza. Eu estava conversando com a Andressa esses dias, e quando a gente começa a sofrer pelo problema dos outros, a enxergar o problema dos outros, os nossos problemas começam a diminuir. A gente começou a ler Filipenses, né? Nos grupos e tal. E o apóstolo Paulo, ele estava preso. Ele estava com um problemão, né? O apóstolo Paulo estava preso. E ele, da prisão, estava preocupado com outros. Ele estava preocupado com a igreja dos Filipenses. E ele mandou uma carta para que eles se alegrassem no Senhor, porque ele estava alegre, apesar das suas adversidades. Então eu sei que todos nós aqui temos problemas, todos nós temos dificuldades, e às vezes a gente está muito focado nos nossos próprios problemas. Mas Deus prometeu que estaria conosco, apesar dos nossos problemas. Então vamos, às vezes, parar um pouco de pensar menos em nós, parar de pensar um pouco menos em nós, não. Desculpa. Pensar menos em nós e pensar no que Cristo está fazendo, no que Deus está fazendo no nosso mundo. E vamos participar disso. Amém? Então eu queria voltar lá para Mateus 28, 20. A partir do 18 de novo. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que eu estarei com vocês, todos os dias, até o fim dos tempos. Olha a promessa de Deus. Deus não nos envia sem ir junto conosco. Deus não nos envia sem ir junto com a gente. Então Ele está conosco, em missão. Seria muito difícil a gente ir e fazer a missão de Deus sem que Ele estivesse conosco, sem o Espírito Santo. Mas Ele está conosco, em missão, nos guardando e operando a salvação através de nós. Amém? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós ouvimos a Tua palavra nessa noite, Deus. Nós confessamos que muitas vezes nós pensamos muito mais em nós do que nos outros. Nós pensamos muito mais no nosso reino do que no Teu reino, Senhor. Mas agora, Senhor, nos lembra do Teu Evangelho. Lembra que Tu morreu por nós, morreu pelos nossos pecados, Senhor. Lembra, Senhor, que o maior problema de todos, que era o problema do nosso pecado e da morte, foi resolvido na cruz. E que além disso, Tu está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, Pai. Nos ajuda, Deus, a cumprir a Tua missão, Senhor. A viver em missão nesse mundo, enquanto nós desfrutamos da Tua companhia, da Tua presença na nossa vida, Senhor, dia após dia. Em nome de Jesus, Pai. Amém, amém, amém. Amém?